Hoje eu vou te mostrar como a indústria dos K-dramas, dos doramas, pode ser bem obscura com um dos casos mais emblemáticos envolvendo uma atriz na Coreia do Sul. Esse vídeo é repleto de gatilhos, então se você é uma pessoa sensível, eu aconselho a não assistir. Como sempre, já vou usando da licença poética e vou falar os nomes errados, porque são complicadinhos, né? Mas a atriz Jung Ja-yeon tinha 26 anos e era uma atriz em crescimento. Ela começou a atuar em 2005 e ficou conhecida pelos papéis em Princess Hours e Boys Over Flowers, que sim, é aquele dorama que foi um hit total na Ásia. E a atriz em questão aqui fazia parte daquele trio de doidinhas pelo Jungpyo. Era Jungpyo, não lembro o nome dele, mas lá do Lee Min-ho. A atriz Jung Ja-yeon ainda não tinha explodido. Ela estava em crescimento na sua profissão, mas não era aquela atriz A-list que é requisitada, mas ela tinha futuro. Porém, infelizmente, tudo muda no dia 7 de março de 2009, quando ela é encontrada sem vida em seu apartamento em Seul. Inclusive, Boys Over Flowers ainda estava passando, então vários artistas foram no velório dela e ela chegou a ver em vida o sucesso do dorama. Naquele mesmo dia em que tudo acontece, ela chega a ligar para a irmã dela, desabafando que está passando por um estresse absurdo e não queria mais viver. Essa ligação ocorreu por volta das 13h30 da tarde, já às 7h40 por aí, a irmã dela volta para casa e encontra a irmã sem vida. E de acordo com a polícia, ela se foi às 4 e pouco da tarde. Então foi um intervalo muito curto da ligação e do ato. Essa notícia, claro, chocou todo mundo, porque ela era nova, estava em ascensão, talvez agora depois de Boys Over Flowers, ela receberia mais convites para atuar, mas ela se foi muito cedo, então todo mundo ficou chocado, claro, triste também. Inicialmente, a causa do ato foi atrelada a uma depressão que ela teria desenvolvido devido à morte dos pais há 10 anos em um acidente. Pouco tempo depois, um sujeito chamado Yoo Jung-ho, nós vamos chamar ele só de Agente Yoo para ficar mais fácil, revela ter cartas das últimas palavras da atriz. Até então, todo mundo achava que era uma carta de Soo-yi e que ali ela estaria se despedindo da família e falando pelo que estava passando. Porém, era muito mais que isso. A trama começa a caminhar por um lado muito obscuro. A carta em questão teria sido escrita uma semana antes do falecimento dela e continha 7 páginas relatando abusos e exploração sexual que ela teria passado. E já que você chegou até aqui no vídeo, o que acha de se inscrever aqui no canal, me ajudar a bater a meta de 5.000 inscritos e também, claro, já vai deixando um like no vídeo se você tá curtindo o conteúdo. Nas notas, ela conta que não queria mais trabalhar nessa agência, mas como ela era uma atriz novata ainda, sem muita experiência, sem poder algum, ela estava presa nesse lugar. Basicamente, ela não tinha poder nenhum sobre essa situação e o CEO dela aparentemente tinha contatos pesados, digamos assim. Ele ameaçava bastante ela. O objetivo da atriz era processar o CEO Kim, que é o dono da agência, e também quebrar o contrato e conseguir se livrar dele. E um detalhe pequeno, mas muito importante, é que ela carimba a carta para provar que foi ela mesma que escreveu. Esse CEO Kim da agência em que ela trabalhava a obrigava a manter relações pessoais com pessoas muito importantes. Por exemplo, políticos, artistas, CEOs também, jornalistas, mas aqueles jornalistas mais executivos, que mandam mesmo, era só topo do topo da pirâmide. Ah, e claro, já estava esquecendo de falar, produtores de TV que fazem doramas, programas de variedade, então a indústria toda tava nessa lista praticamente. E a Jung Ja-yeon chega até mesmo comparar esse pessoal com demônios. Além das relações, ela era obrigada a servir drinks, meio que ficar como a gatinha troféu dos ricões, sabe? Então ela acompanhava eles em alguns eventos fora do país, ia também em encontros de golfe. Na carta ela diz que se sentia uma prostituta. Um fato muito perturbador desse CEO Kim é que ao longo das investigações a polícia vai até o escritório dele e lá encontra um quarto secreto com uma cama e um chuveiro. Além disso, durante as investigações, esse cara estava no Japão e não foi pra lá pra fugir não, tá? Ele estava respondendo na justiça por ter tocado inapropriadamente um modelo no Japão. Voltando pra carta, Jung Ja-yeon chegou a expor os nomes dos caras que ela se encontrou e foram cerca
cerca de 31. Teve um outro site que eu achei 40. E se você procurar, você pode achar alguns que digam 10, mas é porque é uma notícia bem antiga, então provavelmente estava sendo postada ao mesmo tempo que estavam investigando, mas é cerca de 30 homens. E vocês lembram que o agente Yu tinha essa carta e uma emissora conseguiu acessar o conteúdo dela, eles divulgaram o conteúdo, mas o nome do pessoal foi totalmente omitido. Pelo que eu entendi, poucos nomes vazaram, mas nunca foi nada confirmado. A preocupação da polícia nesse momento é saber se os caras que estavam listados na carta tiveram uma relação direta com a morte da atriz. E um dos caras grandes que foram mencionados na carta da atriz é o Win Woo-jae, genro da família da Samsung. E esse Woo-jae, na verdade, já apareceu aqui no canal porque ele casou com a herdeira da Samsung sendo um segurança, então ele era pobre antes de tudo. Vou deixar na descrição caso alguém tenha interesse de assistir. Durante a investigação, a polícia descobriu que o Woo-jae, que é o genro da Samsung, estão lembrados, e a atriz tiveram aí cerca de 35 ligações. Isso fez com que os coreanos ficassem bem desconfiados da figura do Woo-jae. Por que raios ele estaria contatando essa moça se ele era casado naquele momento? Apesar disso tudo, ele nem foi chamado para depor. A justificativa da polícia foi que eles não encontraram evidências que ligassem a Jang Jae-young e o In Woo-jae. Não encontraram ligação, né? Só tinha 35 ligações, literalmente ligações. Minha opinião sobre isso é, eles deveriam no mínimo chamar esse cara para depor, porque como ela já não estava mais ali entre eles, talvez ele soubesse de alguma informação, se algum dia ela desabafou com ele, sei lá, qualquer coisa ajuda nesse caso, porque ela não tá mais viva, então eles precisam de várias testemunhas para respaldar a veracidade da carta. Mas poxa, nem um depoimentozinho. Enfim, não tô falando que é para ele ser preso e tal, né? Até porque a gente não sabe, mas talvez alguma informação poderia ajudar na investigação. Enfim, quando eu falei que era só o topo da pirâmide, era isso, é só peixe grande nessa história. O Woo-jae, eu acho que perto do resto do nome da lista, é nada. Agora eu preciso da atenção redobrada de vocês, porque a história vai e volta. Então vamos lá, como realmente surge essa carta. Lembram do agente Yu? No passado, ele já tinha trabalhado na agência do CEO Kim, mas agora ele queria montar a sua própria agência. Porém, ele não queria ir sozinho de mãos abanadas, ele queria trazer com ele, junto, os artistas da agência do CEO Kim. Conseguiram entender? Esse agente queria abrir uma agência e trazer com ele os artistas da agência do CEO Kim. Então, ele conversa com a Jang Jae-young para ela escrever essa carta e conseguirem quebrar o contrato sem pagar multas. Então, ele fala, vem comigo, só que você vai ter que escrever essa carta para quebrar o seu contrato, senão você vai ter que pagar a multa. Resumidamente, até então, ela conseguiria quebrar o contrato com a carta, porque tem coisas muito chocantes. Ele seria o suposto salvador dela. A Jang Jae-young encontrou ele algumas vezes para eles juntos escreverem a carta, então ela não escreveu essa carta sozinha, ela escreveu com esse agente Yu. Algo importante para mencionar aqui é que essa carta ficou conhecida como Carta de Sui, só que não é. A única razão para essas notas existirem é para ela expor o CEO e quem sabe recomeçar na indústria. É bem triste, eles refazem os últimos dias dela, ela se encontra com esse agente Yu para escrever a carta, tem fotos dela que acho que foram retiradas de alguma gravação no elevador e ela tá sorrindo. Então eu imagino que ela tinha uma perspectiva de que tudo iria melhorar e ela poderia recomeçar sem precisar fazer essas coisas sujas. E essa felicidade dela eu não tô retirando da minha cabeça só porque ela sorriu no elevador. Se liga nessa conversa dela com uma amiga pessoal. Uni, as coisas finalmente vão sair. Do que você está falando? E o Jang-ho, que é o agente no caso, me pediu para ir ao escritório dele porque ele tinha algo para me contar. Ele disse que está preparando uma investigação criminal sobre o Kim Jong-song, que é o CEO Kim que a gente estava falando até então. Ele me disse que se eu escrevesse tudo o que aconteceu comigo, eles garantiriam que minha identidade seria mantida em segredo e também me liberariam do meu contrato. Então eu fui em frente e escrevi o documento. Por que você acreditaria nele e escreveria tudo? Uni, de qualquer forma, eu não posso simplesmente sentar e não fazer nada. Quando Kim Jong-song for arruinado, meu contrato não será cancelado automaticamente? Enfim, vamos precisar voltar para o agente Yu, porque era ele que tinha a carta. Então ele contata a família após o falecimento da atriz e conta que ele tem a carta. A família da atriz estava muito arrasada e pediu para ele não expor nada disso. Eles não queriam expor o que rolou com a Jang Jae-young. Inclusive, eles pediram para ele queimar a carta e ele acatou esse pedido. Porém, ele tinha feito cópias dessas cartas mesmo sendo contra a vontade da família. O agente Yu, depois que divulgou essa carta, tentou também ir de arrasta.
resposta. Mas por quê? Não era ele que estava ajudando ela? Ele não era o salvador dela? Pois muito que bem, o pessoal, o público, começou a culpá-lo por ser a razão do falecimento da atriz. Mas foi do nada isso, porque essa conclusão? Então, 2 horas antes do falecimento, eles estavam conversando no telefone. Sobre o quê? A carta. De acordo com algumas testemunhas, a Jang Jae-yeon tinha pedido sigilo total dessa carta. Ela não queria expor o nome dela. Ou seja, bora expor esse CEO, expor o que ele fez comigo, mas ninguém pode ficar sabendo que foi comigo que ele fez isso. Ela não queria que o nome dela fosse exposto de forma alguma. Sem a sua identidade revelada, ela teria chances de voltar para a indústria e continuar atuando sem ninguém nunca saber que ela passou por isso. Entretanto, esse agente Yu já estava fofocando com alguns colegas sobre isso, e sem esconder o nome da atriz como foi combinado. Ela fica sabendo disso e decide que não irá mais expor o CEO. Então ela pede a carta de volta e o agente Yu se recusa a entregar. Ou seja, talvez com vergonha dessa trajetória dela, com medo do pessoal que ela expôs na lista, ela decide acabar com a própria vida. O agente Yu, que também tinha tentado lá atrás acabar com sua própria vida, sobreviveu e falou pra mídia que ele é inocente e não tem culpa do que aconteceu. Também diz que tem aí uma pessoa envolvida muito poderosa no falecimento dela. O Seo Kim, que fez o que fez com ela, alegou inocência. De acordo com ele, tudo isso foi plano do agente Yu para pegar os artistas da empresa dele sem precisar pagar multas, quebra de contrato. Um nome de peso da agência do Kim é Lee Mi-soo, não sei como fala, mas no momento ela está presente no drama Queen of Tears da Netflix. A conclusão final da polícia foi de que a atriz tirou a sua própria vida devido a uma depressão que ela já tinha há anos. A finalização desse caso não foi nada aceita pelo público, mas o Seo Kim foi preso por difamação e violência. Ele ficou 1 ano na prisão, 2 incondicional e teve que pagar aí algumas horas de serviço comunitário. Sobre os nomes na lista, 7 deles enfrentaram delitos leves, porém magnatas, os poderosos de verdade, não aconteceu nada. Anos e anos depois, esse caso foi reaberto e descobriram que a carta não foi escrita inteiramente pela atriz. Algumas partes dela foram escritas por quem? Pelo agente Yu. E como eles chegaram nessa conclusão? Pela caligrafia. Além disso, tinham inconsistências na fala dele sobre o Seo Kim e a Jang Jae-yeon. E ele não era o dos mais bonzinhos porque ele fez tudo isso, usou a carta da atriz para trazer os artistas da empresa do Seo Kim para sua nova agência. Tanto que a Lee Mi-soo, não sei falar o nome dela, assinou um contrato ilegal com ele, porque ela não tinha saído ainda da agência do Seo Kim. Então ela não poderia assinar um contrato de exclusividade com outra agência. E como ela assinou esse contrato ilegal com a empresa do agente Yu, ela foi processada pela agência do Seo Kim e precisaria pagar $110 mil. Então a ideia foi usar a Jang Jae-yeon, a carta dela, tudo o que ela passou, para esses grandes atores conseguirem quebrar o contrato. Quem queria ficar atrelado a uma agência que tem tudo isso de histórico, né? Ninguém. Então eles conseguiriam quebrar o contrato facilmente. Se a ideia da carta desse certo, ficar na agência do Seo Kim seria manchar a própria reputação, então eles poderiam quebrar o contrato. Acho que deu pra entender, né? Deu, né? Qualquer coisa comenta aqui que eu tento explicar escrevendo. Ah, e tem um plus nessa história. A Lee Mi-soo, que tava passando por um escandalosaço, descobriram que ela tava traindo o marido dela com um cara 16 anos mais novo. Então a carta poderia ser mais uma vez útil. Com ela, a história da traição iria morrer e só iria se falar sobre a Jang Jae-yeon. Deu pra perceber que ajudar a Jang Jae-yeon, uma atriz novata, sem renome e sem dinheiro, seria só uma consequência disso tudo. É muito triste dizer isso, mas a atriz foi usada por quem queria ajudar. Esse agente Yu também acabou preso por chantagear o Seo Kim. Vocês perceberam que esse caso é bem complicado, porque algumas coisas não foram escritas por ela, algumas foram pelo Sr. Yu, algumas foram infladas lá no momento que os dois estavam escrevendo juntos. Então tem verdades na carta, tem verdades aumentadas e algumas mentiras, justamente por conta desse Sr. Yu, agente Yu. E o pior é que a gente nunca vai saber a verdade porque a vítima, infelizmente, não tá mais entre nós. Como eu já falei, mas só recapitulando, a conclusão final da polícia é que algumas coisas na carta são verdade e outras foram coisas que o agente Yu escreveu. Mas mesmo com algumas partes falsas escritas pelo agente Yu, foi concluído que sim, existiu exploração por parte do Seo Kim contra a Jang Jae-yeon. Quando esses casos vêm à tona, o pessoal sempre se pergunta, mas por que ela continuou fazendo isso? Por que ela só não parou de trabalhar? Eu faria diferente? Então vamos lá. Primeiramente, uma resposta curta e simples.
contratos abusivos. O canal de uma gringa chamado Grazi TV, não sei como fala, explica muito bem o que rola nessa indústria por ela ser uma ex-artista de K-pop. Segundo a mesma, as agências têm um poder absurdo sobre os artistas, especialmente naquela época. Hoje em dia melhorou um pouco, porque eles têm como base um contrato que o governo aprovou, uma coisa assim, mas naquela época era bem punk, poderiam colocar qualquer coisa na cláusula. No contrato da Jang Jae-young mesmo diz que ela deveria obedecer, fazer qualquer coisa que a empresa mandasse. E para quebrar esse contrato, ela precisaria desembolsar uma boa grana, fora que as agências coreanas geralmente pagam algumas despesas do artista, como maquiagem, figurino, então tudo isso eles também colocariam na lista e aumentaria o valor do que ela deveria pagar. Na história da Jang Jae-young rolou até mesmo ameaças, o CEO dela disse que se ela saísse da empresa, ele iria deixar ela na lista proibida lá, na blacklist, e que ela não poderia participar de mais nada. Então, sem participação em doramas, sem participação em programas de variedade, ela não poderia mais trabalhar como uma atriz. Algo que essa youtuber fala, que também é importante a gente lembrar, é que hoje em dia até tem como ser um artista independente, mas naquela época não. As empresas precisavam da conexão, não tinha como você estourar no YouTube e TikTok. Era só aparecendo na TV, e para aparecer na TV precisava de uma agência com contatos. Tem uma gravação de uma conversa com uma atriz com uma amiga que diz que o CEO dela estava ameaçando, dizendo que falou dela para um homem perigoso e ela tinha que se cuidar, senão ó. A investigação é criticada até hoje pelos coreanos porque apenas o CEO Kim foi preso e outro cara que trabalhava na agência também. Então eles desejam que esses homens que foram listados fossem responsabilizados na justiça, assim como o CEO Kim. Além da desconfiança do público geral que essa investigação foi corrupta, e aí fica uma dúvida, será que foi ela mesma que acabou com a própria vida? A prescrição do caso acabou em março de 2019 e por isso mais de 637 mil pessoas assinaram uma petição na Casa Azul solicitando que a investigação sobre a morte da Jang Jae-young fosse prorrogada. Por isso o caso voltou a ser discutido, porém foi meio que esquecido porque logo em sequência surge o escândalo Burning Sun, que chocou o público coreano por envolver várias celebridades. Então é um caso bem complexo com muitas camadas bem profundas. Tem muita informação que umas são antigas, aí algumas novas e acabam se chocando. Então se eu esqueci de falar algum detalhe aqui, você acha importante, pertinente, comente aqui, com certeza será muito bem-vindo para nos ajudar a entender mais esse caso tão triste. E se você acha que a história vai terminando por aqui, não. Mesmo após a morte da atriz, a imagem dela também foi usada por uma suposta amiga. Essa amiga também tinha ficado um tempinho na mesma agência que a atriz, e até certo ponto essa moça foi uma testemunha importante porque ela diz que ela mesma viu a Jang Jae-young sendo a então ela ficou bem conhecida, escreveu um livro sobre a sua amiga que passou por tudo aquilo. Ela também recebia doações porque a mesma dizia estar em perigo por estar expondo essas pessoas, né, esses poderosos da indústria. Então o pessoal dava dinheiro para ela se manter. Só que a polícia descobriu que ela era uma fraude anos depois, então ela foi processada pelas pessoas que doavam dinheiro para ela e a bonita fugiu pro Canadá. Ela não pode voltar para a Coreia, senão ela vai presa. Eu li bem por cima sobre ela porque ela não agrega tanto o caso, ela só transformou num circo e tirou toda a seriedade do caso. Então eu vou falar bem rapidinho dela, mas ela nem era amiga dela de verdade. Elas se encontraram pouquíssimas vezes e ela dizia que era super amiga, que ela contava as coisas pra ela, só que na real nunca aconteceu e, né, ela tá aí pra ser presa quando ela voltar pra Coreia. Um filme de suspense coreano de 2013 chamado Norige foi baseado na história de Jang Jae-young e o filme retrata esse lado obscuro da indústria coreana. Agora bora ler alguns trechos da carta. Sou apenas uma atriz novata, fraca e impotente. Quero me livrar dessa dor. Sempre que me pediam para colocar um vestido novo, isso indicava que eu estava conhecendo outro demônio. Servi bebidas, entreti eles em karaokês e salões em Gangnam e até Suwon. O diretor foi à Tailândia jogar golfe e fui retirada da agenda de gravação do meu drama e me disseram para ir à Tailândia para entreter o diretor. Como não atendi a solicitação, disseram ao meu agente que o aluguel do carro seria pago com meu dinheiro. Como eu falei, tem algumas despesas que as empresas coreanas
americanas arcam no início da carreira dos atores e das atrizes em relação a seu trabalho. Então, cabelo, carro, na questão de idols, até mesmo a casa, e é normal por lá isso. Estou vivendo o sonho de uma atriz. Com esse sonho, tive que suportar ataques verbais e físicos do CEO da The Content Entertainment, Kim Song-hoon. O nome oculto me disse que me achava mais bonita que Song Sung-mi e em vez disso me ligaria para projetos futuros. Eu só teria que ir a um salão com ele e servir bebidas. Nas verdades acima, eu, atriz Jang Jae-young, não estou contando nenhuma mentira e estou sofrendo os danos causados pelo CEO da The Content Entertainment, Kim Song-hoon, nome verdadeiro Kim Jong-sung. 28 de fevereiro, Jang Jae-young.